Olá, meus amigos, minhas amigas internautas, razão da minha existência. Eu costumo dizer que nesse momento de minha vida, a minha existência, depende de vocês, meus amigos das redes sociais, meus amigos das plataformas digitais, que estão me dando força para continuar esta luta infindável contra esta doença. Mas, em suma, eu sempre fui um andarilho, digamos assim, uma pessoa, um ser que buscou no conhecimento soluções para as próximas e futuras gerações. Eu, quando muito jovem, não sou baiano, todo mundo sabe disso, muito menos Simões Filhense. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em pleno período do que se chamou na história de período ditatorial, onde homens, o Clube do Bolinha, tentavam de todas as formas fazer o povo de massa de manobra. E o fizeram com atos ditatoriais. Eu fui, ainda muito jovem, eu fui para a Argentina para completar meus estudos. E, inclusive, me pós-graduei na área de hotelaria, justamente um dos elos principais do turismo internacional. Meus primeiros momentos profissionais foram justamente como guia de turismo. Eu levava grupos de turistas argentinos, brasileiros, uruguaios, paraguaios, chilenos, venezuelanos, ingleses, franceses, de várias partes do mundo, para conhecer a América Latina, os países da América Latina. E minha especialização sempre foi o sul do Brasil e a Argentina, Uruguai e Paraguai, principalmente a região do Chaco, da Terra del Fuego, toda aquela região sul da Argentina, onde está as famosas Ilhas Falcon, as Ilhas Malvinas, que ocasionou a guerra entre Inglaterra e Argentina, lá por volta dos anos de 82. Foi justamente nesse período de 82 que eu voltei para o Brasil devido à guerra das Ilhas Falcon. E lá trabalhava com a hotelaria, e quando voltei para o Brasil me choquei com uma outra realidade, também no período ditatorial. O Brasil estava em transformação. Vocês imaginam que a dificuldade que eu tive em me adaptar, me readaptar a uma cultura ligada diretamente à cultura europeia, a uma cultura brasileira ditatorial. Piorou a situação quando eu vim para a Bahia, principalmente para onde eu vim morar. Eu fui morar na Liberdade. Eu fazia implantação hoteleira e conheci minha esposa no hotel e fui morar na Liberdade. Vocês imaginam o choque cultural de quem estava vivendo uma cultura basicamente europeia para vir morar
na Liberdade. Eu estava acostumado com uma gastronomia e de repente eu estava nas Sete Portas comendo uma feijoada baiana cheia de vísceras. Tenta imaginar o choque que foi isso, cultural. Passou-se os anos e eu fui convidado pelo governo do estado para vir para Simões Filho, a terra do favo e do mel. Culturas completamente diferentes. Simões Filho é uma cidade em amplo desenvolvimento. Simões Filho é uma cidade basicamente de imigrantes, uma cidade que naquele período, quando aqui eu cheguei, era a 17ª no ranking de violência no Brasil. E quando eu explanei na Casa Legislativa qual era o interesse, que era a formação profissional do jovem, para evitar até mesmo a violência, porque o único caminho que eu encontro para evitar certos atos de contra a exclusão social é a educação. Não existe outro caminho para evitar e combater a exclusão social que não seja a educação. Com isso, meus amigos, o choque foi muito grande. E quando eu falo para vocês em cultura grega, no conhecimento da mitologia grega para ser aplicado nos dias atuais, muita gente está me condenando, inclusive pelo próprio apelido, vamos colocar assim, que eu dei ao prefeito Diógenes Tolentino. Dinha. E nos últimos programas da série Mulher, eu o chamo de Prometeus. E as pessoas, justamente pela falta de cultura, de conhecimento e educação, estão classificando isso que eu estou ofendendo o prefeito, que eu estou denegrindo, caluniando a sua imagem, porque ele não é um homem que promete. A história de Prometeus não tem nada a ver com fazer promessas. Prometeus foi um deus grego, da mitologia grega, que foi mandado por Zeus a uma terra para transformar o barro em seres humanos, com a mesma inteligência dos deuses, ou seja, feito a sua semelhança e criação. Então, quando se chama uma pessoa e o qualifica como um deus, temos que encontrar a origem do nome e do Deus que ele foi dado. Ah, mas ele é evangélico. Sim, a religião evangélica surgiu há o quê? 400 anos? 300 anos? E eu estou falando sobre mitologia grega, que foi o início da humanidade. As pessoas têm o dom de confundir, e o achismo é o que destrói. O nosso Prometeus, um visionário centralista, claro, todo visionário é centralizador, porque ideias dele transformou Simões Filho, transformou. Você que é daqui, aliás, a maior parte que estão
crucificando Diógenes Tolentino, nem de Simões Filho são. Nem conhecem Simões Filho. Não tem ideia do que é Simões Filho. Eu pergunto para vocês que estão me ouvindo, Simões Filho 2023, e eu não vou muito longe, Simões Filho 2018, é a mesma cidade? É a mesma estrutura? Nós tínhamos em 2018 o sistema o anel viário que nós temos hoje. Eu não vou muito longe, no anel viário, o trânsito, hoje e há 5 anos atrás. Vocês querem, eu posto para vocês os vídeos, o que era Simões Filho e o que é hoje. Quem visualizou isso? Quem teve essa ideia? O prefeito. Ah, ele mandou outros fazer? Mandou. É essa a função. É hierarquia. Mas condena. Estamos aí numa verdadeira parafernália em nome de Sandro Moreira. Eu conheço Sandro Moreira desde a minha chegada em Simões Filho. Somos amigos. Não é amigos porque eu conheço. Não, nós somos amigos de bate-papo, de sentar, de conversar. Foi Sandro Moreira que fez a Copetrans, se vocês não sabem. Foi criação dele. Então nós temos um elo muito grande de amizade. Sandro Moreira, quando eu cheguei aqui e começou a guerra do transporte, Sandro Moreira era superintendente do Ciretran. E o maior número de apreensões que teve dos carros da Copetrans foi por Sandro Moreira, e nós já éramos amigos. Mas ele seguia rigorosamente a hierarquia. Quando o Sandro Moreira foi chamado para ser superintendente da Supertrans, o primeiro a falar a respeito disso, que tinha sido uma escolha perfeita, fui eu. Eu tenho os vídeos falando nisso, as reportagens da época. Sandro Moreira fez o papel dele? Fez! Claro que fez. Só que Sandro Moreira era superintendente. E acima dele, hierarquicamente, estava Simone Costa, também advogada conhecedora do ato. E acima dos dois estava Diógenes Tolentino, o Prometeus, que estava realizando o que Deus, o Deus maior, tinha mandado ele fazer, transformar Simões Filho no que é hoje. Sandro Moreira fez o papel dele. O trânsito está aí. Está sendo requisitado para uma outra pasta, para uma outra área que está necessitando também ser renovada. O que o nosso Prometeus fez? Tirou ele de uma área e colocou na outra, o aproveitamento. É uma questão, meus amigos, de cultura. Eu interrompi a série Mulheres justamente para dar esse esclarecimento para vocês. Fui!